Agora são 7h47. Governo de Jair Bolsonaro adia a Conferência Nacional de Saúde Indígena e revolta entidades que lutam pelos direitos dessa população em todo o Brasil. Em 2018 foram realizadas as etapas locais e regionais da conferência, ficando para maio de 2019 o encontro nacional. Segundo entidades indígenas, a medida representa mais um retrocesso imposto pelo atual governo. Para a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a política de saúde dessa população precisa ser revista, uma vez que após a saída dos médicos cubanos, o atendimento ficou prejudicado, principalmente em localidades mais remotas. A reportagem é de Cosmo Silva. Prevista para ser realizada nesta semana, a Conferência Nacional de Saúde Indígena foi adiada pelo governo de Jair Bolsonaro e não tem data oficial para acontecer. O encontro, considerado de extrema importância pelos povos indígenas, define diretrizes, a política de atenção e os investimentos. A não realização da Conferência Nacional causou indignação e apreensão às entidades. Para o coordenador regional do Conselho Indigenista Missionário, Roberto Liebgott, a decisão de adiar a etapa nacional comprova que o governo não tem políticas públicas para os povos indígenas. Logo em seguida, o governo federal também começou a colocar sob suspeição o uso dos recursos no tocante à saúde indígena. E, concomitante a isso, pôs em questão também a realização da terceira conferência, a etapa nacional da Conferência Nacional de Saúde Indígena. Então a gente avalia essa decisão do governo federal no sentido de adiar a etapa nacional da conferência, a gente avalia com preocupação, mas dentro de um contexto maior, que é efetivamente de mudança de concepção quanto às políticas a serem adotadas no que se referem aos povos indígenas. Há uma perspectiva muito mais voltada para um assistencialismo fundamentalista do que propriamente para o desenvolvimento de uma política que leve em conta as diferenças étnicas e culturais dos povos. Paulo Tupiniquim, da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, disse que uma nova data indicativa adia o encontro para outubro. No entanto, segundo ele, o novo calendário é inviável, já que aconteceria depois da Conferência Nacional de Saúde. Na última reunião que nós tivemos da comissão organizadora da sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena, a qual eu também faço parte, foi passado para nós a data de até outubro ser realizado a sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Porém, para nós, ela se torna assim inviável nessa data, uma vez que a Conferência Nacional de Saúde Pública vai ser realizada em agosto. E o nosso objetivo era realizar a sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena antes da Conferência Nacional de Saúde Pública, para que as propostas que saíssem da sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena pudessem ser contempladas na Conferência Nacional de Saúde Pública. Mas, infelizmente, não foi possível conseguir realizar a conferência na data prevista e nem em uma data próxima, antes da Conferência Nacional de Saúde Pública. Segundo Roberto Liebgott, ao assumir o governo, Jair Bolsonaro já dava sinais que iria mudar a política indigenista. Liebgott destaca que a saída dos médicos cubanos, que em sua maioria estava à frente dos atendimentos aos povos indígenas, praticamente acabou com a saúde dos indígenas. Lamentavelmente, já logo no início do governo Bolsonaro, começaram a se dar os discursos relativos a mudanças na política. A primeira iniciativa do governo Bolsonaro, mesmo antes da posse, foi no sentido de acabar com o convênio com os médicos cubanos que desenvolviam um trabalho majoritário, vamos assim dizer, na saúde indígena no atendimento. Os médicos que trabalhavam no subsistema de atenção de saúde indígena, em geral, eram os médicos que compunham o programa Mais Médicos do governo federal. Com o rompimento desse acordo, desse contrato, os médicos foram embora e ficou um vazio no atendimento de saúde indígena nas comunidades, ficando basicamente restrito esse atendimento a agentes indígenas de saúde, a alguns enfermeiros, enfim, não teve aquele segmento que ao longo dos últimos anos estavam ocorrendo. Paulo Tupiniquim vai além. Segundo ele, os retrocessos impostos por Bolsonaro aos indígenas estão fazendo com que doenças que estavam erradicadas voltem a aparecer nos territórios, juntas com novas enfermidades. Paulo Tupiniquim enfatiza que o governo Bolsonaro é anti-indígena e reafirma que a política de saúde voltada para a população indígena tem que ser revista e adequada à realidade atual dos povos. Então, essa política ela precisa ser revisada, ela precisa ser adequada à realidade atual das populações indígenas.
né? Novos tipos de doença apareceram, outras que estavam controladas voltaram, como o caso do sarampo e a febre amarela, né? A malária, né? Então a gente precisa readequar essa política. Temos uma preocupação muito grande, né, por conta desse governo, que a gente sabe que é um governo anti-indígena, um governo que o que ele puder para fazer, para poder tirar os direitos dos povos indígenas, ele vai fazer, mas nós, do movimento indígena, estamos atentos a tudo isso, né, e não vai ser fácil ter esses direitos dos povos indígenas ser tirados dessa maneira. São direitos constitucionais, né, são direitos que foram conquistados, né, e nós vamos defender de toda maneira, inclusive a saúde, né, porque a saúde também foi uma conquista dos povos indígenas. A CESAI foi uma conquista dos povos indígenas. Então nós vamos defender para que não haja um retrocesso desses direitos. Procurada pela reportagem, o Conselho Nacional de Saúde, órgão responsável pela realização da Conferência Nacional de Saúde Indígena, disse apenas que um comunicado sobre o adiamento está disponível no blog da conferência. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.